Vamos receber neste momento o médico e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Dr. Orlando da Costa Ferreira Júnior, que gentilmente aceitou o nosso convite para falar a respeito de testes rápidos como recursos diagnósticos. Seja bem-vindo. Obrigado a todos. Realmente é um desafio substituir a doutora Ana Flávia e mudar um pouco do foco do curso dessas apresentações, mas eu gostaria de falar então sobre o uso do teste rápido como recurso diagnóstico, mas principalmente mostrar a experiência que eu tive, porque eu era um daqueles que no início dos anos 2000 não acreditava que teste rápido fosse a solução para os problemas do diagnóstico de HIV. Então, em 2002 eu fui convidado para participar de uma avaliação do teste rápido e mudou a maneira com que eu penso, que eu pensava a respeito dos testes rápidos. Muito mais porque eu entendi também que o teste rápido é uma ferramenta importante do ponto de vista de saúde pública. Eu vou... Tem o passador de slide aí? Deixa eu... Botão do direito. Isso. Bom, eu vou começar falando sobre a proposta da Organização Mundial de Saúde, que se chama de 90, que é de ter, até o ano 2020, 90% dos indivíduos em determinado país diagnosticados para HIV. Esses diagnosticados, 90% têm que ser colocados em tratamento, e desses que estão em tratamento, 90% devem estar com a carga viral suprimida. Dessa maneira, é possível se diminuir o impacto da transmissão da epidemia nesses países. Eu vou falar nessa primeira parte sobre a questão do diagnóstico e como os testes rápidos influenciaram esse panorama. Bom, primeiro, aqui no Brasil nós temos o HIV, tem uma epidemia concentrada. Nós podemos ver que os últimos dados, esses dados precisam ser atualizados, mas os números não são significativamente diferentes. A prevalência de HIV na população brasileira está em torno de 6%, algumas diferenças entre homens e mulheres, mas o que realmente é o fogo que alimenta essa epidemia são essas populações que estão em situações de maior vulnerabilidade de transmissão. Então vocês podem verificar que as profissionais do sexo têm uma prevalência que é 10 vezes maior do que a prevalência de HIV na população, né? E homens que fazem sexo com homens muito maior ainda, em torno de 10%, e uma tendência de aumentar mais. E as pessoas que são usuárias de drogas têm uma prevalência de aproximadamente 6%. São essas populações que precisam ser diagnosticadas, mas são, como vocês veem pelas fotografias, são populações que são de difícil acesso. E é nelas que o teste rápido tem o maior impacto no diagnóstico, porque ele permite que esse diagnóstico seja feito fora dos muros das unidades de saúde. Bom, um outro fato que é importante do teste rápido é que é um dado antigo de que todas as pessoas que... Primeiro, eu gostaria de definir que eu estou chamando de POC aqui, é o teste que se chama de Point of Care. E há uma diferença que talvez a doutora Rosana Figli possa esclarecer mais tarde entre teste rápido e Point of Care. Quer dizer, um teste rápido de HIV é um teste de ponta que é realizado próximo do paciente. Mas nem todos os testes que são realizados na beira do leito ou próximo do paciente são rápidos, né? E aqui a rapidez a gente está definindo em torno de 20 minutos, de 20 a 30 minutos para obter o resultado. Muito bem, então todos os testes, e o SOC que está descrito aqui, são o Standard of Care Technology, né? Esses são testes realizados em laboratório. A experiência que se tinha no programa de AIDS, no programa Coordenação e agora no tratamento de DST, AIDS e HIV e hepatite virais, é de que os resultados no início lá da epidemia, de 20 a 30% das pessoas não voltavam para pegar o resultado, né?
porque demorava, era tardio, e isso então se perdia uma população, um número de indivíduos positivos que não eram colocados em tratamento. Com a introdução do teste rápido, pelo menos esses resultados podem ser realizados, podem ser entregues aos indivíduos na mesma hora, e eles então podem ser encaminhados para atendimento para assistência médica. Isso, sobretudo, é importante nessas populações específicas que eu descrevi no slide anterior. Mas esse slide aqui está um pouco complexo, mas eu gostaria de explicar para vocês o que de fato mudou minha opinião, e na verdade esse slide me contribui bastante. Eu carrego sempre ele no bolso em todas as minhas apresentações, porque a gente precisa entender que o diagnóstico de HIV é um problema de saúde pública, não é um problema de precisão no laboratório. Eu lamento dizer isso numa plateia tão seleta como essa, né, de laboratoristas, mas a gente precisa entender a dimensão de saúde pública que esse diagnóstico tem na população brasileira. Então, em 2004, quando não havia teste rápido no Brasil, o Ministério da Saúde distribuía aos laboratórios da rede pública 150 mil testes de HIV. O teste rápido, a portaria que pela primeira vez permitiu que o teste rápido fosse utilizado no Brasil, foi publicada em 2005. E a partir daí começou a ser depositado, distribuir o teste rápido em todos os laboratórios brasileiros, e até em situações que transcendiam os muros dos laboratórios e unidades de saúde. De fato que eu vou usar o número aqui de 2008, o Ministério da Saúde distribuiu 1.600.000 testes de HIV, seja eles de teste de laboratório, né, naquela época possivelmente o ELISA, e teste rápido. Eu acredito que a maioria desses testes aí é teste rápido. Só para vocês terem uma referência, hoje o Ministério da Saúde deve estar comprando só em teste rápido 4 milhões de testes para distribuir no país todo. Muito bem. Essa tabela à direita mostra uma situação bastante importante, mas primeiro eu gostaria de mencionar esse gráfico que está aqui abaixo, que em 1999 a Organização Mundial de Saúde avaliou vários testes rápidos. Eu sei que esse é um slide antigo, e ele mostrou, e foi demonstrado naquela época, né, esses são dados compilados, de que mais ou menos a janela imunológica entre o teste rápido e os testes laboratoriais usados na época era de mais ou menos 2 a 3 dias. Né? Então, quer dizer, a tal janela imunológica que todos nós temíamos de diferença do teste rápido para os testes laboratoriais, na verdade, não era tão grande assim. Né? Então, esse número eu vou usar nessa tabela que eu estou mostrando acima. Em 2004, né, quando só existia na rede pública 150 mil testes de HIV, e com uma prevalência de 0,7 naquela ocasião de HIV no Brasil, nós seríamos capazes de realizar 1.050 diagnósticos de novos casos de HIV. Né? Se a gente comparar, se a gente usar uma incidência no Brasil naquela época de 20 casos por 100 mil pessoas ano, e a gente utilizar a janela de 22 dias e 25 dias para o teste de HIV, a gente vai verificar que, utilizando o teste de ELISA, nós perderíamos um caso em janela imunológica. Né? Ao passo que no teste rápido, nós perderíamos 2 casos em janela imunológica. Muito bem, em 2008, com essa abundância de testes no mercado, então nós fomos capazes de fazer o diagnóstico de 11 mil casos, portanto 10 mil casos a mais do que faríamos utilizando somente teste laboratorial. Enquanto que a perda devido à janela imunológica, a diferença entre 2 testes, foi apenas de 4 casos. Eu tenho certeza de que, para nós que estamos no laboratório, quer dizer, esses 4 casos são importantes, mas para a saúde pública, do ponto de vista de saúde pública, é muito melhor a gente diagnosticar 10 mil novos casos do que perder 4 em infecção aguda. Eu tenho certeza que os senhores vão aceitar esse argumento. E, além disso, isso também nos permite acessar as diversas situações que estão mostradas nessas figuras abaixo, como permitiu fazer o diagnóstico em mulheres grávidas, né? Muitas delas, né, a gente vive no sudeste do Brasil, mas a situação no norte e no nordeste é um pouco diferente. Muitas mulheres não têm acesso a
pré-natal, onde elas poderiam ter feito o diagnóstico. Então, muitas delas vão fazer o diagnóstico de HIV no período, praticamente no período expulsivo, né, onde ainda há tempo de intervenção. Outras situações, como profissionais de rua, população indígena e penitenciária, além de vários programas de diagnóstico na rua, né, como vocês podem ver nessa fotografia acima à direita. Bom, a questão que se coloca com o teste rápido é uma questão importante, que é como garantir a qualidade da execução do teste rápido, ou seja, como a gente vai garantir que o resultado... a primeira coisa que a gente tem que fazer para abordar esse problema é de identificar quais são os pontos críticos da realização do teste. Existem vários, né, que estão listados aqui, desde onde e como se coleta o sangue na ponta do dedo, desde a realização do teste propriamente dito até a leitura do resultado. Esse círculo vermelho em torno do resultado, ele na verdade agora vai ser diminuído porque já estão sendo desenvolvidos vários leitores de teste rápido no mercado e que todos esses erros que poderiam ser atribuídos a uma leitura falsa, por várias razões, até inclusive de falta de acuidade do operador, podem ser abolidos, né? Eu vou passar por esse e ir para o próximo ponto, porque, na realidade, a coisa importante que tem que ser feita é que o operador do teste tem que ser treinado, né? Esse treinamento é importante, mas a experiência mostra de que existe uma rotatividade muito grande, pelo menos na rede pública, de pessoas que executam o teste rápido, né? E, então, isso inviabiliza que o treinamento seja feito para aquele indivíduo por um profissional específico para treiná-lo. Então, a opção para isso, já que o teste é simples, é um treinamento à distância, porque ele se torna mais efetivo, né? Nada melhor do que uma imagem para a gente entender um processo, né? E isso esse treinamento à distância pode oferecer. Eu gostaria de falar um pouco agora de erro. Tá? Existem erros que existem na vida real. A gente coloca a pessoa para treinar, para executar o teste, mas eu participei de 3 estudos em que, em todos eles, havia um resultado falso positivo de HIV. Né? No estudo número 1, em 1.200 amostras de HIV positivas, uma era falso positiva para HIV, ou seja, o indivíduo fez 2 testes de HIV, a gente vai discutir o algoritmo daqui a pouco, e ele chegou à conclusão de que ele era positivo. No segundo estudo, um número menor, mas o terceiro caso chama bastante atenção, porque foram 6 casos de falsos positivos em 4.328 pessoas testadas, quer dizer, com 2 testes de HIV, e também 3 casos de falsos negativos entre 1.000 e 1.200 pessoas, praticamente, que foram retestadas no laboratório. Dentre essas pessoas haviam 211 HIV positivas, mas 3 tinham sido falsos positivas quando o projeto foi executado no campo. Portanto, estes números aqui fazem com que a gente tenha bastante cuidado em dar o diagnóstico. Mas, de novo, a palestra do Dr. Cohen foi muito ilustrativa de mostrar de que existem perdas que a gente tem que colocar no bolso e carregar elas com a gente. Eu acho que essa é uma delas, mas ela chama a atenção de que alguns procedimentos são importantes para garantir a qualidade do teste. Por exemplo, o algoritmo de teste, porque testes têm sensibilidade de gerações diferentes. Aqui do lado direito foi mostrado 2 situações. Uma delas eu vou chamar a atenção de que existe os testes combinados estão cada vez mais sendo importantes, porque vários programas de testagem que estão sendo feitos, pelo menos pelo Ministério da Saúde, envolvem a testagem de 4 parâmetros, que é o HIV, sífilis, o HPV e o HCV. Por que o teste múltiplo é importante? Porque para cada teste é necessário furar uma ponta de dedo. Tá? Eu sei que na vida real existem pessoas que ficam ordenhando o dedo, mas isso somente faz com que o sangue saia coagulado e não tenha um resultado correto. Existe também o viés estatístico dos testes, que eu gostaria de mostrar aqui, de que se a gente define a especificidade como 99% e está usando testes sequenciais, a gente vai acabar com uma probabilidade de 1 a cada 10.000 pessoas tendo um resultado falso positivo, né? Executando um terceiro teste, a gente reduz essa probabilidade para cerca de 1 para 1 milhão. A questão é como fazer esse terceiro teste, porque existem
algumas alternativas. Mas o terceiro teste, aqui estão só algumas hipóteses, eu vou passar rapidamente por elas, fazer um terceiro teste sequencial que exige uma questão de logística muito grande, porque o laboratório, ou a instituição que esteja executando isso, tem que calcular corretamente quantos testes rápidos de cada etapa da sequência teria que ser comprado. E envolveria uma terceira função digital. Fazer o Western blot, aí o Western blot tem a questão do custo, ou o que possivelmente deve ser mais adequado é de que o indivíduo com os 2 testes rápidos ele ser considerado como presuntivamente positivo para HIV, encaminhado para assistência, e na assistência a primeira coisa que ele vai fazer, né, a gente vai ver isso daqui a pouco, é realizar o teste de carga viral e usar esse teste como confirmatório, entre aspas, para essa infecção, sem a necessidade de realizar um terceiro teste que aumentaria somente o custo desse procedimento. Existe a questão um outro mecanismo de qualidade, de avaliação externa da qualidade, o teste de proficiência, mas aqui ele tem uma particularidade, esse painel de proficiência tem que ser individual, ele não é institucional, né, porque o indivíduo que está fazendo o teste, cada indivíduo está fazendo um teste, a qualidade dele, a proficiência dele tem que ser avaliada. A gente sabe que a avaliação externa da qualidade não garante a qualidade final do resultado, mas ela é mais uma ferramenta que a gente tem que existir. Existe também, o governo brasileiro adotou a avaliação do teste rápido, e eu vou passar rapidamente para o slide, para dizer o seguinte: por que é importante a avaliação do teste rápido no Brasil? A Organização Mundial de Saúde existe um programa de pré-qualificação de teste rápido, tá? No entanto, nem todos os produtores de teste rápido submetem o seu teste para a Organização Mundial de Saúde avaliar, né? Evidentemente que existem produtores que sabem que esse teste não vai ser aprovado num critério tão rígido como o da Organização Mundial de Saúde. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que muitos desses produtores, né, os países, ou produtores ou organizações, elas não possuem regulações específicas para poder vender esse teste em outro país. E também existem questões de controle de qualidade durante a fabricação. Então, é importante que cada país tenha também, para esses testes que não foram avaliados pela OMS, um sistema de avaliação de teste rápido, inclusive não só para ver a qualidade do teste, mas para também verificar novas tecnologias, né, como testes combinados de detecção de antígeno e anticorpo, multiparâmetros, discriminação entre vírus e HIV, e também testes imunoblot rápidos, né? Bom, a avaliação que vem sendo feita no Brasil iniciou em 2005 e em 2017 foi publicado uma experiência nesses 10 anos ou 12 anos de avaliação de teste rápido, e uma série que está no meio dessas duas quadros vermelhos é de que todas as mudanças que foram feitas durante essa avaliação no sentido de diminuir o tempo de avaliação e diminuir o custo da avaliação e a precisão. Já vou acabar. Aqui são os testes que foram avaliados durante esse mês, são mais de 21. Eu vou falar rapidamente agora sobre, desculpe, como disse a minha hostess, é um desafio. Eu tentei, acho que eu coloquei slides demais nessa apresentação, mas a questão que está se colocando aqui é de ligar o paciente ao tratamento, né? Então eu apresento para vocês, quer dizer, nessa linha de encaminhar o paciente, existem duas novas opções, e aqui nós estamos falando de point of care, que são o teste rápido para CD4 e para carga viral. Eles reduzem o tempo de teste, esses testes são feitos em 60 minutos, e eles permitem fazer, encaminhar o paciente diretamente para a assistência. Isso daqui é uma tecnologia que está sendo feita, é um produto da Alere. Existem outras opções no mercado de fazer teste de carga viral rápida, em um prazo de 60 minutos. A importância disso é que, do ponto de vista de saúde pública, esse paciente, assim que, como está mostrado, a importância disso é de que esse paciente, assim que ele executa o diagnóstico com o teste rápido, ele pode imediatamente fazer a sua carga viral e o seu CD4, e então ele pode ser encaminhado diretamente à assistência. O que a gente ganha com isso? Ganha que se o paciente tiver que ir ao laboratório, colher teste rápido e esperar para retornar, ele demora a ser colocado em tratamento, né? Ele continua sendo transmitindo HIV.
Então, essas iniciativas são importantes para diminuir o tempo de diagnóstico e início do tratamento do paciente. Bom, aqui são as reflexões, eu gostaria de só mostrar esse último slide, um desafio para... eu tive na África do Sul, e esse carro que vocês estão vendo todo colorido aí, na verdade é um laboratório de HIV. Nele você faz o diagnóstico, as pessoas ficam esperando lá de fora, você faz um diagnóstico, você faz a carga viral e você já sai dali com o seu encaminhamento ou o seu monitoramento da sua infecção. Eu coloco isso, eu sei que pode parecer estranho para um grupo, como já disse, um grupo seleto de pessoas de laboratório, mas isso talvez exija da nossa comunidade uma maneira nova de oferecer diagnóstico, né? Eu não estou dizendo que isso daqui é uma solução definitiva, mas isso é uma maneira que pode certamente tornar o encaminhamento do paciente para assistência muito mais rápido e efetiva e, portanto, impactar na epidemia do HIV em curso no Brasil. Desculpe o tempo excedido, eu agradeço então o convite. Muito obrigado.